Snow. Intervenção da estrela clareza. A parada das ondas restabelecerá a percepção da onda da Terra e, portanto, tornará possível o que vocês denominaram sua translação ou sua ascensão para o espírito. Esta etapa, portanto, de liberação e de liberdade, é primordial, essencial e, eu diria mesmo, vital. Vocês descobrirão então que seu espírito é onipotente, que vocês podem se restabelecer em seu corpo, como em seu espírito. De fato, as ondas da tecnologia os comprimem e os fecham muito mais facilmente do que os fechando em uma prisão, porque esta prisão é invisível e muito mais forte do que as paredes. Da liberdade. Meu nome é Snow. Eu venho entre vocês para falar-lhes. Falar da liberdade. Daquela que é, daquela que não é. Eu venho entre vocês, acompanhada de minha vibração de estrela de Maria. No conjunto de minhas vidas passadas no mundo em que vocês estão, eu sempre fui uma alma próxima da Mãe Terra, da natureza e, portanto, do grande Espírito que vocês denominam a fonte. Eu venho falar-lhes, a pedido de Maria, desta liberdade. Hoje, sobre esse mundo onde vocês pisam seus passos, no seu povo como na maior parte dos povos, o sopro da liberdade, que existia nesta matriz, e que era ainda possível, foi suprimido. Ele foi substituído pela segurança que os faz crer na liberdade. Esta segurança os colocou, queiram ou não, no medo. E o medo é, hoje, na humanidade, o elemento mais limitante e o freio mais importante para o acesso ao espírito. O medo é o oposto da liberdade. Em meio ao meu povo, como em meio aos povos primitivos, antes da existência de todos esses fatores que vocês vivem, o medo não podia existir. Não havia que se proteger de nada, porque o medo era desconhecido. Realmente. Mesmo através do que nos ensinavam, aqueles que nos educaram, mesmo através de nosso modo de vida, de nossa capacidade espontânea de perceber a respiração da Terra e a respiração do Grande Espírito, não havia lugar para o medo, porque nós estávamos em segurança pelo pulso, mesmo, da Terra, que nós percebíamos. Esta respiração que, hoje, mesmo em meu povo e em outros povos primitivos, quase não é mais percebida. A Mãe Terra sempre foi nossa protetora. E, em sua proteção, não havia qualquer medo, qualquer necessidade. Nós éramos, realmente, como disseram outros anciões antes de nós, os filhos do céu e da terra. E, em meio a este espaço, mesmo agora que eu sei ser falsificado, nós éramos realmente livres, por nossa conexão com o céu e a terra. Hoje, as diligências do mundo ocidental e global voluntariamente os privaram desta conexão, por diferentes meios, simplesmente afastando-os da natureza. Cortando-os da natureza, torna-se então muito fácil cortá-los do grande espírito e do sopro de vida e substituir a verdadeira liberdade por uma necessidade de segurança e, sobretudo, pelo medo. Medo, eu repito, que nos era desconhecido. Desconhecido porque mesmo sentido por vezes por uma criança, frente a um animal selvagem, parava a percepção da vida e da terra. E, mesmo para uma criança, ao fazer a experiência uma vez, duas vezes, bastava para fazê-la tomar consciência que não podia existir qualquer medo entre o céu e a terra. Certamente, a liberdade estava mesmo neste espaço. Ela não se referia ao que, hoje, lhes é oferecido, que é o acesso, para além desse mundo, à verdadeira trama do mundo. Mas o que lhes é oferecido pelos grandes seres, por nós, lhes é difícil de ali aceder. A preparação dura certo tempo. Simplesmente porque os cortaram da Terra e, não tendo mais o apoio da energia da Terra, o grande espírito é simplesmente negado, muito naturalmente. Eu já disse, há pouco tempo, que o contato com a natureza era um meio essencial de permitir-lhes restringir o medo e, portanto, melhorar, mesmo em suas vibrações novas, a qualidade desta percepção e a qualidade de suas próprias vibrações. Olhem para o conjunto de suas vidas, mesmo para os mais avançados de vocês para o retorno à verdade, o quanto o medo está presente.
Este medo que, ainda uma vez, foi introduzido por múltiplos fatores, ele pode ser facilmente transcendido e superado, no que os grandes seres, como os arcanjos, denominaram abandono à luz. Mas vocês devem também encontrar a força vital, que existe na Terra. A Terra é seu apoio. Não se esqueçam que a Terra faz o mesmo caminho que vocês, em seu retorno à sua verdade, à sua sacralidade, como vocês dizem. Ela os acompanha e ela os precede, mesmo. Do mesmo modo que Maria está consciente de cada um de seus filhos, a Mãe Terra, ela também, tem consciência de vocês todos, sem exceção. Ela registra, em sua matriz cristalina unitária, em seu centro, absolutamente tudo. Eu sei que várias ferramentas lhes foram entregues, para permitir-lhes avançar para esta liberdade e que, definitivamente, hoje, o que resta, verdadeira e fundamentalmente, são os medos, que vêm das feridas, das crenças, de sua educação. Lembrem-se que a Mãe Terra pode ajudá-los a encontrar, nela, um apoio e um desenvolvimento para o grande espírito, porque é apenas através da conexão com o céu e a terra, a Gaia, como vocês a denominam, e com a fonte, que todos os medos são transcendidos. Peçam à Terra. Entreguem-lhe suas feridas, seus sofrimentos e peçam-lhe. Frequentemente, o ocidental pensa no céu, pensa na ajuda dos grandes seres, mas não pensam jamais na Terra. A Terra também que, atualmente, vive sua mutação. Como lhes foi dito, ela dá a luz, ela se entrega e ela é portadora, inteiramente, das mesmas energias e da mesma consciência que vocês, manifestadas diferentemente, percebidas diferentemente, mas as mesmas qualidades estão presentes. A Terra é um apoio. É em seu seio que vocês devem se elevar. A Terra, como dizem ainda alguns povos primitivos conectados, acelerou grandemente o som do tanta espécie de tambor. Sua frequência aumentou. Ela vibra mais forte. Ela cresce, também. Ela cresce e ela vibra mais forte, acompanhando sua própria transformação. Ela vai, ela também, para sua entrega e, portanto, sua liberdade. Eu sei que vocês, ocidentais, e muitos povos, hoje, foram forçados, de algum modo, a colocar sua segurança no exterior de vocês, no que vocês chamam de casa, banco e seguranças, quaisquer que sejam, seguros, mas o que representa, a seus olhos exteriores, vantagens em sua vida, tendo-lhes conferido uma forma de liberdade, não é a liberdade. Então, certamente, os seres que se despertam tornam-se mais conscientes e mais lúcidos do que povoa o grande espírito, presenças além desse mundo. Não é necessário, simplesmente, esquecer a Terra. Ela os acompanha, como vocês a acompanham. Vocês são, de algum modo, e nós fomos todos, constituídos de sua carne. Hoje, os sons do tantã da Terra crescem ainda mais, levando-os a se colocarem, eu penso, as questões certas. Não vejam, na agitação da Terra, cataclismos, mas simplesmente a oportunidade de se colocarem as questões corretas. O homem, a mulher, tem tendência a se fechar nas falsas liberdades que protegem e nivelam certas dificuldades. A tecnologia lhes trouxe, certamente, facilidades, mas essas facilidades são apenas aparentes, mesmo se elas, não obstante, também têm servido à luz e à autenticidade. Mas, no que concerne a seu caminho interior, elas os impediram, bem contra a vontade de vocês, de serem livres. Hoje, mais do que talvez há ainda algumas dezenas de anos, a tecnologia deve ser extinta. A parada desta tecnologia vai lhes permitir, quando chegar a hora, retomar consciência e contato em vocês mesmos, com o céu e com a Terra, também. Entendam que a tecnologia, assim como a Terra, emite ondas. Os diferentes sons dos tambores da tecnologia, que vocês chamam de ondas, são, antes de tudo, criados para lhes mascarar o tantã da Terra. Ela foi criada unicamente para isso. Vejam hoje o futuro que lhes programaram aqueles que amam a tecnologia.
querem, graças à tecnologia, ditar seu funcionamento, colocá-los em segurança. Certamente, a tecnologia serve também para isso. Eu não ponho isso em dúvida. Mas é preciso mesmo assim estar lúcido, totalmente lúcido, sobre o fato de que as ondas dessa tecnologia, quaisquer que sejam, vão literalmente cortá-los da Terra, queiram ou não. A liberdade deve, primeiramente, ser-lhes restituída em meio à Terra, a fim de compreender e viver realmente o que eu acabo de aplicar. É por isso que, a um determinado momento, todas as ondas da tecnologia devem parar. Não se está ainda aí, mas isso vai chegar. A tecnologia não funcionará mais, porque a luz e as ondas da luz são bem mais potentes do que as ondas da tecnologia. Seu tantã não está no mesmo nível. Vocês não têm que ficar com medo, porque a parada da tecnologia os tornará livres. O que vocês não podem talvez aceitar no momento, tornar-se-á totalmente evidente quando vocês não forem mais cerceados pelas ondas, de nenhum modo. Vocês restabelecerão, naquele momento, a conexão com a Terra. Quando isso ocorrer, vocês saberão instantaneamente que estão no caminho da liberdade, de sua liberação. Mesmo se isso hoje, com seu olhar de hoje, possa lhes parecer falso, vocês viverão o inverso quando isso chegar. A parada das ondas restabelecerá a percepção da onda da Terra e, portanto, tornará possível o que vocês denominaram sua translação ou sua ascensão para o espírito. Esta etapa, portanto, de liberação e de liberdade, é primordial, essencial e, eu diria mesmo, vital. Vocês descobrirão então que seu espírito é onipotente, que vocês podem se restabelecer em seu corpo, como em seu espírito. De fato, as ondas da tecnologia os comprimem e os fecham muito mais facilmente do que os fechando em uma prisão, porque esta prisão é invisível e muito mais forte do que as paredes. Isso, eu duvido sim que vocês tenham dificuldade de conceber ou de aceitar, mas quando esse momento chegar, vocês vão se lembrar de minhas palavras. Vocês vão descobrir, então, uma precisão e uma profundeza que não conhecem ainda, mesmo para com esse mundo que, no entanto, vocês são levados a transmutar e a deixar. Mas esta lucidez dos últimos tempos é tão indispensável como seu coração. Eu diria mesmo que esta liberdade ali vai contribuir, a seu modo. Se vocês tivessem a possibilidade de se colocar em um espaço, nesta terra, onde não houvesse qualquer onda, como ocorre em lugares muito restritos onde nenhuma onda chega, vocês constatariam bem depressa que sua consciência, mesmo comum, é muito mais livre. Nada do que foi construído, em meio à escravidão do homem branco, e da humanidade, agora, não é contrário à lei de escravidão-dependência. Mesmo lhes parecendo efetivamente apaixonante mudar de continente, em poucas horas, ou de lugares, em poucas horas, de se comunicarem de um extremo a outro do planeta, instantaneamente. Certamente, eu concebo muito bem, mesmo sem o viver, que isso pode ser palpitante. Mas a verdadeira comunicação não é essa. Ela se faz de coração a coração e não de vozes a vozes, levadas pelas ondas. Eu exprimi isso também, durante minha última vinda, há algumas semanas, a mesma coisa em relação ao dinheiro. O fato de dar uma peça, um bilhete, uma nota, não é a mesma coisa que trocar algo que foi feito pelo homem, sem intermediário. Quiseram, é muito simples, colocar-lhes intermediários por toda parte. Entre você e o espírito, entre você e o chefe, entre você e aquele que tem ainda mais poder do que aquele a quem você se dirige. Mas qualquer coisa que não está na justiça do espírito tem um fim, mais cedo ou mais tarde. A natureza e o grande espírito serão sempre mais fortes do que as perversões de alguns. Assim, falar de liberdade retorna a falar do que vocês não podem conhecer, devido mesmo às suas circunstâncias de vida, mas é possível aproximar-se da liberdade com a natureza. Certamente, isso não basta, aí também, para liberá-los totalmente, mas contribui para isso. Eu diria mesmo que, no momento em que as ondas pararem, a natureza será seu salvo-conduto e sua consciência também, porque a natureza resistiu. As árvores, por exemplo, resistiram à falsificação.
Elas mantiveram a conexão entre esta dimensão e o grande espírito, as dimensões unificadas, se preferirem. A árvore é um vetor importante de seu alinhamento, de sua retidão, de sua verticalidade. Há ainda árvores, apesar de todos aqueles que abateram voluntariamente, não dentro de algum objetivo de serviço, mas para cortar esta conexão. Mas ainda há muitas. Muitos de seus cientistas dizem que sem as abelhas não haveria mais vida. Mas, sem as árvores, tampouco. Quando existir em vocês um medo, uma ferida que volta e que os paralisa, recorram à natureza para tirar o medo, porque a natureza guardou ainda essa inteligência de sua conexão e de seu papel entre o céu e a terra. Mais do que nunca a natureza desperta, mesmo danificada. É por isso que, quando ouvimos que a terra morre, esse é o olhar daqueles que não estão abertos à luz. A terra não morre, ela desperta, ela se revela. Apesar de suas feridas, como as suas também, a terra vibra, cada vez mais. Ela se libera, ela também. E então, em meio a ela, vocês podem encontrar apoios importantes, em meio a seus elementos. A água. As árvores, também. Quando vocês voltam a ter confiança na natureza, ela lhes retorna. Ela os deixa de novo tranquilos. Ela lhes serve, ainda uma vez, de apoio para ir mais alto e se elevarem. Portanto, sim, a terra sofreu pelo que lhe fizeram alguns dos seres que andam sobre ela. Mas ela desperta e essa vibração de despertar é, se sua consciência estiver bem orientada, muito mais perceptível do que suas vibrações de sofrimento. Ligando-se às suas árvores, a seus elementos, vocês captam esse fluxo novo de vida, porque a Terra acolheu, ao mesmo tempo em que vocês, o Espírito Santo, em seu núcleo, em seu cristal, e ela lhes restitui. Eu gostaria de dizer que o combate que existe em vocês existe também na Terra, mas vocês sabem bem que a Terra é mais potente do que vocês. Ela pode, portanto, ajudá-los a ir para a liberdade. Como sabem, existem muitos povos, sobre a Terra como na Terra, inúmeras consciências muito diferentes, do mesmo modo que existem numerosos seres muito diferentes, que os assistem, ou que simplesmente vieram ver o que acontece, pois um nascimento é sempre algo de importante nos mundos, principalmente quando um nascimento é acompanhado de uma mudança tão radical e tão importante. Tentem superar as imagens que alguns seres quiseram fazê-los adotar, de sofrimento da terra, de terra que agoniza. Sim, o que agoniza, é o antigo. Ela também faz sua mudança. Não apenas vocês. Portanto, superem esta visão de catástrofe, de destruição, porque esta destruição, justamente, permite também ir para a liberdade. Ainda uma vez, aí também, como disseram os anciões, tudo depende do olhar, tudo depende do ponto de vista. Ponto de vista da lagarta ou ponto de vista da borboleta. Para a Terra, é a mesma coisa. Compreendam bem e aceitem que isso faz parte da liberação da Terra. Nenhuma autoridade e nenhuma potência pode matar a Terra. É impossível. Seria necessário, para isso, fazer explodir seu núcleo cristalino e ele é imortal. Como vocês. Portanto, não se atrasem nas lutas, nem nas consequências dessas lutas, mas vivam antes a promessa do nascimento na nova dimensão. Aceitem também a partida de alguns irmãos animais. Eles reencontram, eles também, sua liberdade em seu mundo de origem, confirmando em todos os pontos o que a lagarta chama de morte e a borboleta chama de nascimento. Apenas a visão do medo é que fala de morte. Vocês têm a oportunidade, porque é uma oportunidade, de viver o que vocês vivem, mesmo se isso represente, para alguns desafios importantes, é uma oportunidade que, efetivamente, mesmo aqueles que vocês chamam de anjos desejam, porque vocês estão plenos nesse nascimento. Então, certamente, pode sempre haver o medo de não saber o que vai nascer. Mas, quanto mais tiverem confiança, mais se aproximarão do que há após o nascimento. Vocês perderam a consciência de sua imortalidade e, portanto, há este medo, onipresente, da morte.
Entretanto, o conjunto dos grandes seres que vêm vê-los, vem lhes dizer que não é mais a morte, muito pelo contrário, é o final da morte e o início da vida. A verdadeira. Não lhes é pedido para acreditar, mas para viver isso. Isso é facilitado pela terra. Isso é facilitado pela luz que os banha, cada vez mais, e que está aí, por toda parte. Então, certamente, quanto mais a luz chega, mais as sombras querem mudar isso. Mas isso não tem qualquer importância. A única importância seria de lhe atribuir sua consciência. Concentrem-se e abandonem-se à luz, e isso bastará. Vão para o que é simples. Alguns anciões falaram de humildade, de simplicidade. Para mim, e também para vocês, a natureza é o que há de mais simples. Ir para a liberdade é, obviamente, aceitar ser livre. E ser livre, antes mesmo do nascimento, é aceitar viver a alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas, porque o nascimento que é anunciado é um verdadeiro nascimento. Muitos profetas, visionários, o anunciaram, desde sempre. Teriam então todos mentido? Não haveria, sobre esta terra, apenas coisas falsas. Certamente, o mundo é falsificado. Mas se não houvesse o menor grama de verdade, mesmo a falsificação não poderia existir. Isso, as sombras compreenderam perfeitamente. Aí estão, irmãos e irmãs que evoluem nesse mundo, as poucas palavras que tinha vontade de dizer em relação à liberdade. Não sei se me resta tempo ou não para acolher suas questões, se houver. Questão. Posso estar admirado e na emoção face à visão de paisagens na natureza, mas aspectos da vida da fauna, os combates, por exemplo, me fazem mal. Por quê? Irmão, isso é característico de seu condicionamento e de seus medos porque, se você estiver com total confiança na natureza, mesmo os animais que se abatem não irão mais se bater, não irão mais se comer, em sua presença. Assim, portanto, os aspectos que você vê com seu olhar são unicamente ligados ao condicionamento da matriz e ao medo, mas também à própria falsificação desta matriz, onde um elemento, que não existia nos mundos unificados, foi introduzido. Este elemento é chamado de predação, que é totalmente ausente nos mundos unificados, mesmo de carbono. A predação resulta de uma modificação inscrita nos genes e no cérebro, que não existia antes. Questão. Isso significa que em outros espaços os animais se alimentam de luz? Os mundos de carbono, mesmo unificados, são obrigados a se alimentarem de proteínas ou do que existe nos mundos de carbono, mas sem, no entanto, que exista espécies animais, mesmo no que vocês chamam de insetos, que vivem pela predação. Essas espécies não existem simplesmente, nesses mundos. Lembre-se também que, nos mundos que vocês percorrem e que nós percorremos, muitas espécies não existem, porque são linhagens espirituais. É portanto muito difícil fazer-lhes uma descrição fiel desses mundos de carbono unificados. Questão. A ressonância com as árvores me traz retidão, felicidade. Esta forma específica de confiança depende da presença física da árvore. Irmã, para alguns seres, a presença física não é indispensável. Eles são conectados e religados, pela sua história nesta matriz, de sua reencarnação passada, pela experiência dessas reencarnações passadas e o contato com as árvores. Alguns têm necessidade de ali se colocarem fisicamente, outros, não. Quando a comunicação é estabelecida com uma árvore, você é reconhecido por todas as árvores, onde quer que você esteja, mesmo dentro de um espaço onde não há árvores. E você pode, portanto, efetivamente, estabelecer uma conexão com elas, mesmo se não estão presentes, fisicamente. Isso necessita um aprendizado. Mas talvez, para você, este aprendizado foi realizado há muito tempo. Questão. Porque sinto tal chamado, desde algum tempo, pelas árvores, as florestas? Irmã, este chamado corresponde ao que eu disse. As árvores estão, desde sempre, conectadas. Mais facilmente ainda, hoje, do que o humano.
E, portanto, este chamado lhe permite se alinhar a si mesma. Isso me parece muito natural e muito benéfico. Muitos seres, mesmo entre os despertos, não têm esta consciência da utilidade da árvore. E, no entanto, ela é extremamente útil. Questão: o núcleo cristalino vai seguir a evolução da Terra? Como poderia ser de outro modo? Sem núcleo cristalino não há Terra, qualquer que seja a dimensão. Questão: a Terra, em sua evolução, vai então guardar o mesmo núcleo cristalino? Inteiramente, mas liberado dos freios que foram colocados pelas sombras. Do mesmo modo que vocês desapareceram desta ilusão, a Terra também desaparecerá desta ilusão e reaparecerá na nova vida. Eu creio que, em seus escritos sagrados, os únicos que permaneceram sagrados, no Apocalipse, é dito que haverá, sim, novos céus e uma nova terra. São as visões que compartilhei com o meu povo, em minha vida, e que várias das estrelas transmitiram à humanidade. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Irmãos e irmãs, então, eu lhes dou todo o meu amor e, eu espero, até uma outra vez. Aos Dimensões, 6 de agosto de 2010. Transcrição: Zuma Peixino. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.